Turma, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de recreação e jogos. Nesse segundo momento de aula, nós vamos ver onde essa recreação ela é aplicada, em que locais ela está presente de uma forma bem visível. Vamos discutir um pouco dessa recreação como fonte de renda, como você organizar ali um negócio em que você possa ganhar um lucro em cima dessa recreação, como você ser um profissional dessa área de recreação. Então nós vamos discutir um pouco sobre tudo isso. E eu vou mostrar um pouco dessa visão para vocês de negócio em cima da recreação, como ela pode ser algo lucrativo, como ela pode ser um ambiente em que você possa trabalhar, você possa ser um profissional dessa área. Aí, como eu já falei para vocês na aula passada, existe o profissional da recreação e existe o professor de educação física, que são coisas diferentes. Mas isso não impede que o professor de educação física ele possa estar trabalhando dentro dessa área de recreação, pois é uma área muito carente de profissionais em que a maioria das vezes quem atua dentro dessa área da recreação é alguém que não tem formação, é apenas alguém que tem ali um perfil alegre, um perfil divertido e que goste de crianças. Então, geralmente são esses profissionais que estão dentro desse mercado da recreação e que vem crescendo muito. Pois bem, a recreação ela acontece em diversos ambientes. Nos parques, por exemplo, tanto os parques de diversão com aqueles brinquedos que fazem parte da nossa infância e até hoje algumas pessoas gostam. Eu, particularmente, quando vou a um parque de diversão, levar minha família, levar meu filho, eu gosto muito de brincar na roda gigante. Eu acho extremamente prazeroso. Os carrinhos de bate-bate. Gosto muito também das barraquinhas de tiro. Então, são locais em que você faz uma atividade lúdica, uma atividade prazerosa dentro desses ambientes, em que geralmente é um ambiente caro para você investir, mas muito barato para você praticar, para você ser um usuário daquele ambiente. Então, geralmente o ingresso que você paga, às vezes você nem paga o ingresso porque você vai apenas para olhar, então às vezes a diversão ela está ali no observar. Então a recreação ela acontece nesse ambiente de uma forma muito prazerosa, de uma forma extremamente lúdica, em que costumamos observar esses ambientes lotados de pessoas, de crianças, de adultos, idosos, porque é um ambiente extremamente lúdico. Existe um outro tipo de parque em que é feito também recreação, é feito atividades de lazer, que são os parques ambientais, as praças, são locais em que as pessoas eles buscam para passar o tempo, para o lazer. E esse lazer é muito voltado para essa questão da recreação com jogos, com brincadeiras, com atividades físicas, com exercícios físicos. Então, é muito diversificado essa área da recreação dentro desses ambientes. Para vocês terem ideia, hoje existem também a recreação dentro dos hotéis, dentro dos resorts, dentro das pousadas, em que as pessoas elas vão para esses ambientes e lá tem um mundo de diversão, os parques aquáticos com piscinas, tudo isso voltado para essa questão tanto da recreação, que pode ser infantil, adulta, juvenil, quanto para essa parte mais do lazer. Então, essa parte recreativa em hotéis, ela cresce muito, principalmente nas capitais, principalmente nos grandes centros, em que a procura por profissionais de educação física e de recreação nesses ambientes é muito grande e há uma carência de profissionais nessa área muito grande, porque o perfil
dessas pessoas é um perfil de alegria, é um perfil de simpatia, é alguém que saiba lidar com crianças. Então, é alguém que realmente goste desse ambiente de brincadeiras, de ludicidade. Então, é algo extremamente prazeroso e algo lucrativo atualmente. Então, o hotel é um local que vem crescendo muito essa parte recreativa. Os clubes também é outro ambiente muito rico em recreação, como por exemplo a ABB, existem os clubes de festas, como eu falei para vocês, que tem parques aquáticos, campos de futebol, jogos de tabuleiro, sinucas, então enfim, é uma gama de atividades recreativas em que elas são exploradas geralmente por pessoas sem formação, que não têm um conhecimento técnico sobre as atividades, as brincadeiras, essa questão mais lúdica. Então é um campo muito amplo para a nossa área de educação física, investir em recreação. Dentro das escolas, como eu falei para vocês, a recreação ela está muito presente nos jogos, nas brincadeiras, nos esportes, como uma ferramenta de conhecimento através de brincadeiras, através da ludicidade. Ou seja, é uma ferramenta em que você utiliza esse ambiente mais prazeroso para você conseguir transmitir o seu conhecimento. Além disso, as escolas, hoje em dia, elas oferecem ambientes mais recreativos, mais lúdicos, como, por exemplo, no horário do intervalo, em que tem atividades lúdicas dirigidas, existem brinquedos que são colocados tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, para que as crianças se divirtam, e nesses ambientes o profissional de educação física ele consegue ser inserido ali dentro e consegue fazer disso uma fonte de renda. Ou ele alugando os brinquedos, ele tendo uma empresa, que eu falo já já como a gente organiza isso, ou ele mesmo trabalhando como recreador ou como profissional de educação física que está ali para organizar essa atividade recreativa. Nas festas é muito comum ter alguém responsável pela recreação, responsável pela instalação dos brinquedos, pela orientação das crianças. E hoje em dia, dentro das grandes empresas, já existe a recreação voltada para o público, tanto adulto quanto para o filho dos empregados da empresa. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos atualmente existem empresas que disponibilizam locais para os seus funcionários passarem um tempo conversando, tomando inclusive às vezes cerveja sem álcool dentro do ambiente de trabalho, porque eles observaram que o funcionário, à medida em que ele se torna mais alegre, em que ele se torna uma pessoa mais divertida, mais relaxada dentro do ambiente de trabalho, ele consegue render muito mais e sua produção aumenta. Então, as grandes empresas elas já oferecem clubes para o seu funcionário ir no fim de semana. Então, não necessariamente tem que ser no momento de trabalho. Existem as empresas que têm o seu clube, tem ali o seu ambiente de festas em que o funcionário vai participar, então com campos de futebol. Então vocês já devem ter observado essas associações, esses clubes voltados para grandes empresas. Uma outra parte da recreação extremamente importante, extremamente divertida é a colônia de férias. Quantos de nós já não participamos de uma colônia de férias? Na época que eu era criança, a colônia de férias ela durava uma semana. Às vezes a gente dormia por lá na colônia de férias. Então era algo extremamente divertido, extremamente prazeroso e que hoje em dia deu uma diminuída por conta da falta de profissionais, de empresas especializadas para organizar essas colônias de férias. Então, se você conseguir montar uma empresa com um capital de mais ou menos R$ 2.000,
em que parece muito, mas que para você organizar uma empresa relativamente um custo pequeno, você consegue comprar alguns brinquedos infláveis, você consegue comprar umas motinhas elétricas e você pode organizar um espaço dentro de praças, dentro de parques, em que você ofereça essa recreação para as crianças de uma forma remunerada. Então você vai fazer disso uma renda. Você organizando uma empresa desse tipo, você consegue, em menos de um ano, tirar todo o investimento que você fez e conseguir ampliar o seu negócio, conseguir comprar mais brinquedos, porque é uma área muito carente de profissionais, de empresas. Então fica aqui uma dica para vocês organizarem, quem tiver interesse dentro dessa área, uma mini empresa, uma microempresa em que você oferece esses serviços de recreação infantil. Aí você vai usar a sua criatividade. Você não precisa fazer com brinquedos infláveis, por exemplo. Você faz de uma outra forma. Então, existem inúmeras empresas que oferecem tanto essas brincadeiras, cama elástica, que são aqueles pula-pulas, motinhas elétricas, patinete elétrico, patins, skates. Então essas empresas alugam por um determinado tempo ali para as crianças e elas se divertem, depois recolhem e sob a supervisão de um profissional ou de educação física, um funcionário. Então é uma empresa voltada para esse mercado de recreação infantil, em que você pode fazer de uma forma simples, de uma forma com baixo custo para início e que você consegue ser inserido dentro do mercado de trabalho de uma forma muito prática, sem depender de ninguém. E você pode usar os ambientes públicos, como por exemplo as praças, os parques, as vias públicas, de uma forma segura. Então isso vai depender do seu perfil. Então é uma área muito promissora para o profissional de educação física e para o profissional da recreação. A recreação dentro das aulas de educação física, ela não pode ser confundida com o profissional específico da recreação, que é o recreador. Esse profissional, que pode ser um profissional de educação física, ele é responsável por animar as festas, por dar dinâmicas, por muitas vezes estar nesses ambientes para realmente fazer a animação dessa festa. E a recreação dentro da educação física, ela é utilizada como uma ferramenta para o ensino e aprendizagem, em que você utiliza os jogos, as brincadeiras, o esporte de uma forma prazerosa, de uma forma lúdica, em forma de jogos e brincadeiras. Então, são duas coisas diferentes, são dois perfis diferentes que, professor, eu não vou aplicar recreação na minha aula porque eu não quero ser dessa forma, eu sou tímido, eu não consigo. Não é isso. A recreação dentro da escola é você conseguir organizar sua aula de uma forma mais lúdica, de uma forma divertida. Isso aqui não tem nada a ver com a aula de educação física, são dois campos completamente diferentes, mas que é uma sugestão de atuação para as pessoas que têm interesse nesse mercado, que é um mercado extremamente promissor, é um mercado extremamente lucrativo para quem consegue organizar. Lembra aí da ideia lá da microempresa de recreação? Então você não necessariamente vai ser o recreador, você pode ser o empresário que vai organizar e vai pagar um profissional desse tipo. Então isso vai depender muito do seu perfil e de sua forma de organização. Dentro da escola, a recreação ela funciona como uma ferramenta, como uma metodologia de ensino. Então é algo completamente diferente. Até porque dentro da escola você não vai fazer isso. Você pode até fazer um dia de recreação parecido com isso, mas dentro das aulas normalmente não vão funcionar dessa forma. Dentro da escola, você vai utilizar os jogos, as brincadeiras, os brinquedos para
essas atividades mais recreativas. Deixa eu dar uma experiência para vocês. Dentro das minhas aulas, eu comumente faço um dia de jogos e brincadeiras antigos, em que eu peço para as crianças trazerem um brinquedo, trazerem uma brincadeira que eles gostam, e eu vou dando sugestões. Pipa, que em alguns lugares é conhecida como papagaio, peão, peteca, que também é conhecido como bolinha de gude, boneca. Então, eu deixo as crianças livres para trazerem os brinquedos que eles gostam, que eles querem fazer dentro da aula. Então, a gente organiza uma aula voltada para essa recreação, em que as crianças é que vão delimitar o que vai ser utilizado. Porque, como eu falei para vocês, a recreação ela é algo livre, ela é algo prazerosa. Então, não tem por que eu trazer um brinquedo que eu acho que eles vão gostar ou que eu quero impor. Não, mas eu posso também fazer algo parecido. Então, a minha forma de trabalho é sempre sugerir que eles tragam um brinquedo. O dia de pipa, quando a gente faz, é extremamente prazeroso nessa época, principalmente de maio, junho, julho, que é uma época de vento muito boa. E isso com segurança, dentro de um campo, longe de rede elétrica. Então, tudo tem que ser pensado de uma forma para que ofereça tanto a diversão para as crianças quanto a segurança. Então, é dessa forma que a gente vai organizando as atividades recreativas dentro da escola. A gente vai usando muito a criatividade. A recreação, geralmente, ela pode ser feita com materiais recicláveis, em que você propõe para as crianças a construção de brinquedos. Então, existe uma infinidade de formas de se trabalhar a recreação dentro das aulas de educação física. Geralmente, quando essa disciplina de recreação e jogos ela é ministrada para o ensino superior, as práticas são em forma de vivência das atividades, como eu falei para vocês. E como nós não sabemos se essa prática vai ocorrer, eu estou trazendo alguns exemplos, mostrando para vocês através de vídeos. Mas vocês têm que ter uma coisa em mente, que a criatividade ela vem de dentro para fora. Então, a criatividade ela é algo de você, em que você tem que buscar as suas atividades. Por mais que o professor dê sugestões de brincadeiras ou que a internet mostre que na internet existem milhares de brincadeiras, milhares de jogos que você pode aplicar dentro da sua aula. Mas você precisa utilizar a sua criatividade, você precisa utilizar de meios para conhecer o seu aluno, saber qual atividade vai dar certo com aquele público. Porque nem sempre uma atividade que funciona com uma turma vai funcionar com outra. Então, você precisa ter bastante atenção em saber os gostos daquela turma, saber quais as ferramentas que vão dar certo. Mas eu procuro trazer e mostrar aqui para vocês brincadeiras e jogos que, pelo menos na minha experiência, nos 10 anos que eu atuo dentro da educação física, funcionam em quase 100% das turmas. Por quê? Porque são atividades que muitas vezes não demandam muito material, ou não precisa realmente de nenhum. Então, a escola pública, geralmente, se você for trabalhar numa escola pública, ela quase não tem material. Então, você precisa muitas vezes utilizar essa criatividade para tornar a sua aula mais lúdica. Então, a recreação dentro das aulas de educação física, ela é realizada pelo professor de educação física e não pelo recreador. Como eu falei para vocês, pode até existir um dia específico de um projeto em que isso aconteça. Mas o profissional de educação física ele tem que ter em mente que dentro da escola, as aulas de educação física, quando elas usam a recreação, elas têm um fim, que é o ensino e a aprendizagem de conteúdos relevantes para a formação das crianças e dos adolescentes. Então, isso aqui é recreação, é brincadeira para a questão de lazer e ociosidade. Então, geralmente, para passar o tempo. Você pode utilizar alguma dessas atividades dentro da sua aula, mas você não pode fazer da sua aula esse perfil de única e exclusivamente recreação.
porque esse não é o papel do professor de educação física. O professor de educação física, ele tem que ensinar sobre a cultura corporal de movimento, sobre os jogos, sobre as brincadeiras, as danças, as lutas, enfim. Ele pode utilizar da recreação para tornar a sua aula mais lúdica. Então, espero que essa fala tenha ficado clara. Bom, o profissional específico dessa área de recreação, diferente do professor de educação física que eu falei para vocês, ele tem que ser alguém alegre, ele tem que ser alguém dinâmico, alguém simpático, que precisa compreender muito bem o perfil das crianças. Esse profissional, ele tem que ser, muitas vezes, brincalhão, mas sabendo respeitar os limites entre as crianças e o professor. Ele tem que saber muito bem impor os limites para as crianças. Então, esse profissional da recreação, ele tem que saber lidar muito bem com esse perfil de crianças, com esse perfil de brincadeiras, para que as coisas elas não saiam do controle. Então, esse profissional da recreação é extremamente diferente, como vocês podem observar, do professor de educação física, mas que é uma área também extremamente carente de profissionais. Como eu falei para vocês, todas as aulas nós vamos ver uma atividade. A atividade que eu trouxe para vocês, ela serve para aquecimento, novamente, para o meio da aula. Essa atividade ela chama-se pega corrente, em que existe um pegador, em que ele vai tentar pegar alguma das crianças. Pegou, vai ter que dar a mão até formar uma corrente para que todos sejam pegos. Então, observem no vídeo como funciona. Não pode quebrar a corrente. Não pode quebrar. Bom, a atividade ela segue até que todas as pessoas tenham sido pegos. Então, você pode delimitar o espaço, você pode fazer variações na brincadeira, colocando duas pessoas para ser pegador, ou seja, vão ter duas correntes. Então, você vai usar a sua criatividade. Aqui é mais uma atividade em que você pode usar dentro das suas aulas, mais uma atividade recreativa, com um jogo, em que vocês observam aí, precisa de algum material? Não, você não precisa de nada, e é uma atividade em que os alunos gostam muito, é uma atividade extremamente prazerosa, e como eu falei para vocês, a dica que eu dou sempre, anotem as brincadeiras, anotem os jogos, anotem essas atividades recreativas para que vocês lembrem sempre delas. Como eu já falei para vocês, vou mandar uma apostila com inúmeras brincadeiras para vocês utilizarem na vida profissional de vocês. Agora nós vamos falar um pouco sobre como vai ser a atividade de vocês do final da aula. Essa atividade de hoje, ela vai ser da seguinte forma. Vocês vão elaborar
5 atividades recreativas para as aulas de educação física voltada para o ensino fundamental. Então, vocês vão organizar 5 delas voltadas aí para um público de 6º ao 9º ano que vocês acham que vai funcionar. Ah, professor, não entendi. Vou dar um exemplo. Uma atividade, rouba bandeira, pique bandeira, que alguns lugares conhecem. Qual é o público? A partir dos 10 anos você consegue utilizar tranquilamente essa atividade. Eu sempre organizo as minhas atividades no caderninho da seguinte forma. Eu coloco o nome da brincadeira, para quem ela serve, quais os materiais para que eu já organize de uma forma bem simples. Então, nessa atividade do rouba-bandeira, o que eu preciso? O espaço e uma bandeira, que pode ser uma camisa, pode ser um pedaço de pano. Você vai usar sua criatividade. Um pedaço de TNT não necessariamente vai ter que ser uma bandeira. As crianças, elas vão ser divididas em 2 grupos de igual número, então 2 times. Em cada campo também é dividido os 2 lados, onde são colocadas as 2 bandeiras de cada time. Cada grupo vai tentar roubar a bandeira do lado oposto, sem ser tocado por qualquer uma daquelas pessoas. Se for tocado, a pessoa fica colada, fica presa, como uma estátua. Cada um no seu lugar parado. Os adversários podem salvá-los, bastando tocar novamente nele, então está descolado. O lado que tiver mais pessoas presas perde, ou o lado que conseguir primeiro roubar a bandeira do outro e trazer para o seu lado, vence. Então é dessa forma que você vai organizar a atividade. Você vai dizer como a brincadeira funciona, para quem ela serve e quais os materiais. Então você organize 5 brincadeiras, não precisa ser detalhado dessa forma. Você pode fazer de uma forma que você consiga entender e que você consiga, em um momento futuro, dizer, eu lembro qual é a brincadeira, lembro do que precisa. Então, a atividade de hoje é você conseguir fazer 5 atividades recreativas, em que você pode fazer atividade motora, uma atividade mais intelectual, vai da sua criatividade. Então, a atividade de hoje é essa. Lembrando que vocês têm até a próxima sexta-feira para colocar essa atividade no ambiente, mas eu sugiro que vocês façam isso o quanto antes para não deixar acumular atividades, não deixar acumular tarefas e para que nós tenhamos um andamento muito proveitoso da disciplina. No mais, eu agradeço vocês pela atenção na aula de hoje. Qualquer dúvida, estou agora no chat para tirar todas as dúvidas, tanto da atividade quanto da aula. No mais, obrigado e qualquer sugestão nos encontramos agora no chat. Até lá!